Oi, 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 tudo bom? Como é que você está? Me diga, mas à medida em que você for chegando, todos forem chegando, eu quero apenas pedir para vocês não esquecerem o que vocês estão vendo aqui, ó. Pá, entra aí, inscreva-se no canal se você não for inscrito, toque no sininho e deixe o seu like, porque é a única forma do algoritmo entender que você gosta do que você está vendo, aí ele projeta o nosso canal para um pouco mais de visibilidade no ambiente da plataforma. Faça isso agora e se você convidou amigos para virem, recomende-os que façam a mesma coisa, tá bom? Um grande beijo para vocês. Nós estamos andando para o final da nossa exposição de Mateus, começada há 2 anos e 10 meses atrás, mais ou menos, 9 meses. Logo fará 10 meses. Mas há 2 anos e 9 meses atrás eu abri aqui Mateus, capítulo 1, verso 1, e comecei a pregar nas genealogias. Devo ter ficado uns 4 ou 5 horas de exposição nas genealogias em dias diferentes. Aí fomos adiante, falamos sobre os astrólogos, astrônomos estranhos e alienígenas que vieram ou da Pérsia ou do Iêmen, de algum lugar, para adorarem o menino e o significado da universalidade da revelação de Deus em Cristo. E aí fomos embora, entrando por cada coisa, 2 anos e 9 meses. Todos os dias, praticamente. Depois que eu comecei a gravar também o Poder dos Salmos, é que eu diminuí e passei a fazer só as terças, quartas e quintas. Mas agora, com um grande acúmulo de gravações do Poder dos Salmos, eu decidi usar também segundas e sextas para a gente chegar ao final de Mateus 28. Porque assim que a gente chegue ao final, nós vamos dar um pequeno intervalo e vamos recomeçar os papos de graça. Só que agora comigo e a Adriana, ou quando ela não puder, algumas outras pessoas que vão ler para mim, ou que você venha me perguntar direto, como era o papo de graça. Sempre trouxe uma palavra e aí depois tudo aberto para todo mundo perguntar, participar e a gente ter aquela alegria, porque é uma coisa seríssima, porém carregada de entretenimento, de leveza. No meio da gravidade tem muito riso, tem muita leveza, com a graça de Deus. E depois vem a área 51 do Evangelho, que a gente está preparando, como eu venho dizendo há quase 2 anos. Eu queria primeiro terminar o que eu estou fazendo para começar a área 51 do Evangelho, porque eu não sou mais nenhuma criança. Mas daqui a pouco eu cheguei aos 71. E a gente precisa, como diz a minha mulher, se souber usar, não vai faltar, com a graça de Deus. Hoje a gente prossegue aqui em Mateus e mais uma parábola. Essa é a parábola apocalíptica do servo mau. A gente viu antes a parábola apocalíptica da figueira. Você lembra? Tá tudo gravado aqui na plataforma. E hoje eu dou sequência ao que eu tinha deixado no verso 44 de Mateus 24, que é onde Jesus diz: por isso, por causa do fato de que vocês não sabem o dia, não sabem a hora, não sabem o tempo, não sabem a época. Por isso, significando, porque não há cronologia, porque não há certezas dadas a ninguém. Nenhum anjo de nenhuma dimensão, de nenhuma casta, de nenhuma categoria
de nenhuma federação celestial, de nenhum principado dimensional. Ninguém sabe o dia, a hora, a época. Não. Foi por causa disso que milhares e mesmo milhões de pessoas entraram em canoas furadas no curso da história. E os que pularam com elas na canoa ou no barco de piratas furado, afundaram com os seus tesouros e perderam tudo aí no coração dos mares da história. Então não entre nessa. Tem muita gente que só fala nesse tema porque é um tema que, falado recorrentemente, produz obsessão, produz fanatismo, produz, portanto, engajamento incomparável e produz aquela loucura frenética que faz o discípulo fanatizado sair andando por aí querendo agarrar todo mundo para jogar dentro da canoa furada do barco vazado. Então, Jesus diz: por isso, ficai também vós apercebidos, porque vocês não sabem tempo, hora, data, cronologia, não há nenhum relógio divino marcando com nenhuma precisão essas ocorrências e acontecimentos. E foi por causa disso que no curso desses 2000 anos, um monte de gente que, mesmo sabendo, ouvindo e tendo a advertência que Jesus fez quanto ao fato de que não se deveria brincar de marcar dia, mês, hora, época, tempos ou qualquer outra coisa, que isso é algo para a gente saber que vai acontecer e viver. Por outro lado, sabendo que a gente não sabe quando vai acontecer, só sabe que vai, mas não sabe quando vai. Portanto, o modo de viver é aquele que eu já disse que eu aprecio na declaração de Lutero, embora eu discorde dele num monte de outras coisas, mas eu aprecio a declaração dele que dizia: eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Esse é o espírito de quem vive apercebido, olhando na direção certa. Quando essas coisas começarem a acontecer, erguei os vossos olhos, cada vez mais cheios de esperança, porque a terra vai estar cercada de mazelas e de misérias, mas vocês olhem para cima e não se deixem abater, nem enterrar, nem controlar, nem negativizar. Ao contrário, busquem a esperança e a exultação que da esperança decorre e vivam com força, com veemência, com coragem de ser, com espírito de consolação, trabalhando para retardar qualquer que seja a profecia, repetindo pela milésima vez, porque a profecia das malignidades, dores, ais e pragas não quer se cumprir. Ela quer ser evitada pela conversão individual, social, coletiva e humana, portanto, universal. Tanto mais quanto pessoas ganhem essa consciência e trabalhem contra a iniquidade nesse mundo, promovendo o amor, mais a gente maceta a perversidade apocalíptica e dá chance às pessoas, como diz o apóstolo Pedro, posto que ele, o Senhor, não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Posto que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha aqui para mim,
Então ele diz no verso 44, por isso, por causa da total falta de certeza, assertividade, conhecimento, cronologia ou marcos que definam qualquer coisa, porque não existe relógio escatológico de Deus com precisão de nada, porque tudo que Jesus disse foi: prestem atenção nos sinais, nas evidências, para ver se está chegando um tempo de chuva, se está chegando é o verão, se é o inverno, a primavera ou o outono. Qual é a estação que vocês estão vivendo? Para vocês saberem também ler a gravidade dos ventos, dos tempos, dos sopros históricos, das convulsões, da gravidez da humanidade, discernindo o tempo e a hora desse parimento. Como diz o Apocalipse, quando essa mulher da humanidade parir o Filho do Homem aos sentidos universais. E é nessa direção que você vem me acompanhando. E eu estou aqui ensinando de todo o coração e com toda honestidade, ensinando as pessoas a aprenderem a viver durante esse interregno, durante esse tempo, entre o seu berço e a sua sepultura, ou o dia em que você for tomado, o dia em que você for levado, ou tomado para ele, porque ele virá com poder e grande glória, como temos visto, e isto não falhará. Por isso, ficai também vós apercebidos, vigilantes, porque a hora em que não cuidais, a hora do descuido, a hora da distração, a hora em que a grande maioria vai estar olhando em outra direção, o Filho do Homem virá. Embora o mundo esteja cercado de sinalizações, a maioria vai ficar cínica, é o que o Apocalipse diz. O Apocalipse diz que apesar de todas as calamidades, duas vezes ele repete, os seres humanos, a humanidade, fechou os olhos e os ouvidos e o coração e se embruteceu e se tornou cínica diante de todas as evidências. Isso é que é o pior, porque a acumulação de sinais, de expressões, de manifestações, de profecias de mímica cósmica, geopolítica, natural, através das hecatombes, as profecias sísmicas, sociológicas, econômicas, as pandemias, tudo que vai acontecer numa simultaneidade enorme, mesmo sendo de uma gravosidade imensa, não fará naturalmente com que as pessoas prestem atenção, fiquem apercebidas. E é aqui que a gente continua essa sequência. Na parábola da figueira, a advertência principal é essa. Vai ter uma geração que vai ver tudo simultaneamente acontecer, mas não é a geração que viu o Estado de Israel ser estabelecido em 1948. Você tem visto comigo a falácia dessa construção escatológica, a falácia enganosa e mentirosa, e como ela já se arrebentou todinha de 1948 para cá. É que as pessoas não querem dizer para você quantas previsões eles fizeram em cima disso que deram no oposto, em nada. Portanto, não é esse o sinal. O sinal são outros muito maiores. O apóstolo Paulo disse que o grande sinal era a apostasia da fé. Paulo disse, era que você praticamente não encontraria mais no mundo gente com fé.
genuína em Jesus, sincera, pura, simples. Ao contrário, todo mundo afastado. Apostasia, apostates, significa se distanciar de, cada vez mais longe do evangelho original. Esse é um sinal forte e provavelmente principal. Isso nos cerca cada dia mais e está piorando. A gente enxerga isso, eu vejo, e sou esbofeteado por essa realidade o tempo todo. Jesus também disse, porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? É uma pergunta retórica cuja resposta se dá uma negativa. Não, não vai encontrar fé na terra. Vai encontrar é apostasia, muito cristianismo sem Cristo. Muito crente sem Jesus, muita Bíblia sem Evangelho, muita igreja sem amor, sem Deus, sem quebrantamento, sem serviço, sem temor, tremor, sem reverência, sem piedade, sem compaixão, sem misericórdia, apostasia. E foi ele que disse também, por se multiplicar a iniquidade, mais do que no planeta todo, na igreja da apostasia, da mentira. Por se multiplicarem as Jezabéis, por se multiplicarem as prostitutas cultuais, por se multiplicarem as promiscuidades e os abusos, por se multiplicarem os abusadores de criança, por se multiplicarem os ladrões, os roubadores em nome de Deus, por se multiplicarem os manipuladores políticos, por se multiplicarem aqueles que fazem conluio entre religião e Estado, monarquias e Estado, reis, realezas, príncipes e oligarcas ou autocratas e o Estado, por haver uma dominação absoluta do dinheiro, do poder e da fama no coração das pessoas, por se multiplicar a iniquidade, onde deveria haver equidade, verdade, justiça e amor, mas ao contrário, pela instalação da antítese de todas essas coisas, Jesus diz que algo vai acontecer. O quê? O amor se esfriará de quase todos. Portanto, esses são os sinais que a gente tem. Mas ninguém tem dia marcado. E não tendo, ele diz, por isso ficai também vós, todos, discípulos, apóstolos, quem quer que seja, também inclui todo mundo que esteja interessado, apercebidos, vigilantes, porque a hora em que não cuidais, em que não estejais prestando atenção, na hora da distração e da diversão absoluta do olhar, da percepção, da interpretação, da descrença, da frieza, do cinismo, nessa hora o Filho do Homem virá, quando ninguém estiver esperando. Aí começa aqui a segunda parábola apocalíptica. A primeira foi a da figueira e esta é a do servo mau, que inicia no verso 45 do capítulo 24 de Mateus. Quem é, pois, Jesus pergunta outra vez, esse pois evoca o contexto anterior. Quem é, pois, por causa disso tudo que eu estou falando, do perigo, da distração, da vigilância, da acomodação, do sentimento de posse, de controle, de dominação, de representação única, exclusiva e autorizada do reino de Deus entre os homens, por causa dessa arrogância, por causa dessa supremacia, por causa dessa atitude de controle dos oráculos divinos, por causa dessa manifestação demoníaca, eu diria e afirmo e repito, demoníaca, de que vocês têm o controle
sobre a hora de Deus, as coisas de Deus. Vocês é que sabem quando as coisas vão acontecer. Por causa dessa presunção, é que alguns vão se sentindo donos. E de alguns a gente passa para milhares. E de milhares a gente passa para milhões. Que se sentem donos. Donos de Deus, donos do nome Jesus, donos da marca, donos da franquia, donos da representação, donos, portanto, da grana dada e arrecadada em nome de Deus, donos de qualquer que seja a realidade de Deus. Eles são aqueles que dizem: de Deus só nós sabemos, só nós entendemos. Donos de um eleicionismo demoníaco também, que os faz colocarem outros sob juízo, inferno, afastamento de Deus, porque não são do mesmo lugar, porque não têm os mesmos cacuetes, nem trejeitos, nem modos, nem falam com a mesma semântica, não se comportam do mesmo modo, são pessoas diferentes, mas eles têm essa ousadia que cresce e que os faz se sentirem os servos proprietários. Eles acham que porque passou algum tempo e Jesus não voltou, o Filho do Homem não veio, eventualmente, para alguns é melhor que ele nem volte. É bom que fique esse suspense. Você está me entendendo? Eu vou repetir. Para algumas pessoas, esse aparente atraso de Jesus, esse interregno de 2000 anos é até interessante. Eles não têm vontade que Cristo venha. Eles gostam é da demora, porque na demora eles se apresentam ao mundo e ao povo e a todos ignorantes como sendo os representantes de Deus. E é daí que vem essa exploração absoluta. São esses que dizem de si mesmos: nós somos servos de Deus, e tratam o resto da humanidade como se fossem capatazes do mundo, exatores dos outros, que são todos escravos deles próprios. É o que Jesus prenunciou e profetizou que aconteceria nesse interregno. Você já viu comigo aqui várias profecias do intervalo, de como ele disse que iria haver um hiato. Também não disse a duração do hiato, só disse que era longo bastante para fazer mesmo as melhores pessoas surtarem. Como ele mesmo diz, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Essa espera entre a ida dele aos céus e a volta dele para a humanidade, que para nós já tem 2000 anos, do ponto de vista, todavia, da duração da Terra, foi ontem. A Terra tem 4 bi e 500 milhões de anos, mais ou menos, de existência. O planetinha aqui. Jesus subiu aos céus outra vez faz 2000 aninhos. 2 minutos atrás, quando você compara com a criação, o surgimento do planeta, desse corpo celeste chamado Terra. Quando você compara isso com o aparecimento da vida no planeta, a vida apareceu há muitos milhões de anos atrás. Outra vez, em relação ao aparecimento da vida, a espera por Jesus são alguns minutos a mais. Se você chegar e puxar essa referência para cá, não, a Terra não. Vamos pensar só no Homo sapiens sapiens. E registros do Homo sapiens sapiens, que não foi o primeiro hominídeo a caminhar na face da Terra,
Houve outros hominídeos. Hoje a gente sabe que houve pelo menos 7 ou 8 outros grupos hominídeos inteligentes que não tiveram, todavia, o salto que o Homo sapiens sapiens teve de ser mais do que inteligente. Mais do que inteligente, o que caracteriza o Homo sapiens sapiens, ou seja, a minha espécie e a sua, é que a gente fez um loop sobre nós mesmos e nos enxergamos e dissemos eu, Caio, eu, Adão, eu, Eva, eu, Maria, eu, José, eu. Esse eu que se percebe, que se autonomeia, que nomeia o outro, ele, e o nomeia, e o designa, e discerne o equilíbrio entre as diversas dimensões da vida. Animais se comportam de dadas formas e maneiras, vegetais de outras formas e modos. Criaturas variadas, maiores, menores, maiúsculas ou minúsculas da criação, cada uma com seu próprio modo de ser, de viver, de sobreviver. Essa capacidade que o Homo sapiens sapiens adquiriu foi o grande pulo do gato em relação aos outros hominídeos, que a gente sabe que eles estiveram aqui por registros fósseis, antropológicos, arqueológicos, ferramentais, há uma quantidade enorme de evidências deles em continentes diferentes e também de DNA, da mistura do Homo sapiens sapiens com alguns deles. Como a própria Bíblia diz, você é um outro assunto, mas a própria Bíblia fala dessa mistura, desses casamentos. Pois bem, em relação à presença do Homo sapiens sapiens aqui, isso tem milhares e milhares de anos. A ida de Jesus aos céus, há 2000 anos atrás, não é um tempo longo, comparado com a presença do Homo sapiens sapiens na história, fazendo história. Mesmo antes de haver história escrita que a gente conheça, desde que os olhos humanos se abriram, e os humanos enxergaram os céus e olharam para cima e disseram, eu sou porque ele é. Tu és. E nós fazemos um todo. Essa consciência de eu, desde que ela apareceu aqui, há milhares de anos atrás, quando comparada com os 2000 anos do intervalo da espera pela volta de Jesus, também não é nada. Foi outro dia. Outro dia. Entre Abraão e Jesus, foram 2000 anos, mais ou menos, pouquinho só para lá. Não é nada 2000 anos. Essa humanidade pós-diluviana, de acordo com as cronologias bíblicas, judaicas ou cristãs ou whatever, tem 4.500 anos de existência, é outro dia. É bobagem. Eu, por exemplo, já nem me interesso mais por arqueologias de 2000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, ficou tudo coisa de berçário. Meu interesse é só por coisas de 10, 12, 13, 15, 20 mil anos atrás. Aí eu digo, uau, está começando a me interessar. A sofisticação humana, o que já eram capazes de fazer, a história tem que ser toda reescrita. Essa história que está aí é uma história bestial, de tão boba, de tão idiotada, de tão negativa e negacionista, uma supressão de coisas extraordinárias que a fariam a mente humana abrir imensamente. Mas o contrário, o esforço é todo para fechar. Aí chega arqueólogo dizendo para você, em nome de Jesus,
que o mundo foi criado há 7.000 anos atrás. Ah, vai brincar com outro garoto. E a grande maioria dos religiosos, se você for falar com um rabino, um judeu, conservador mesmo, ele vai dizer essa historinha. O mundo foi criado em 7 dias de 24 horas há 7.000 anos atrás, foi que começou a bagaça. Aí eles se acham importantíssimos. Nós é que sabemos, e toda a história da revelação de Deus, falando aos homens, está contida na Bíblia. Fora da Bíblia, Deus não tem palavra. Isso é de uma arrogância inominável. Alguém que creia nisso, que Deus está preso aqui, de capa a capa, e que fora daqui Deus não fala, e que o que Deus tem para o homem é aquilo que a gente consegue aprisionar em letras, que, como diz o apóstolo Paulo, matam ao invés de vivificarem, é todavia algo de uma presunção tão grande, especialmente porque isso induz todo mundo a dizer: quem não sabe o que eu sei, quem não lê o que eu leio, quem não tem o livro que eu tenho, um livro que eu tenho, e quem não conhece a narrativa desse livro que eu tenho, está perdido, está fora. E Deus não está nem aí, porque ele só está interessado em gente que lê esse livro e frequenta a casinha dele. Os que não frequentam, que são 99% da humanidade, os que não têm um livro, ou não leram um livro, ou nasceram longe do livro, ou não sabem nem da existência do livro, ou não sabem nem do nome Jesus aplicado a alguém como Jesus ou Cristo o foi, e se revela como sendo nas narrativas dos evangelhos que chegaram a nós. Eles dizem, portanto, desses, se não tiverem pelo menos a informação desse nome, se não chegar lá o nome J-E-S-U-S, está todo mundo perdido. Gente, isso é de uma manifestação tão diabólica, tão reducionistamente satânica, tão eleicionistamente fatalista, tão nojentamente arrogante, tão desumana, tão imbecil, que eu não tenho nem palavras para descrever o horror dessa concepção, que para mim é absolutamente nojenta, e todo mundo sabe disso. Jesus nos conta aqui uma parábola que diz o que essa presunção produz no coração de pessoas que começaram discípulas e terminaram diabas. Ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Porque para enfrentar esse interregno, esse espaçamento entre a ida dele aos céus e a volta dele em glória, você precisa ser fiel e prudente. Fidelidade e prudência é uma coisa que estão presentes aqui nas advertências de Jesus o tempo todo durante os evangelhos, e agora aqui nesse sermão escatológico ele de novo inserta uma quantidade imensa de prudência, cautela, olhos abertos, vigilância, estar apercebido, olhar muito bem para si mesmo e para as coisas, não se distrair sobre hipótese nenhuma. Quem é, pois, o servo fiel, e não negocia o absoluto do que foi dado a ele por Jesus, com nada nem com ninguém, e prudente, para fazer e se comportar exatamente como Jesus ensinou que deveria ser. Quem é esse? Porque esse, Jesus diz, é aquele a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo. Quem são esses? São poucos os que permanecem.
Mesmo nos dias de Jesus, ele começou com 12. Aos 12, alguns foram sendo acrescentados. Quando da ressurreição dele, o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 15, que ele apareceu, depois de ressuscitado, de uma só vez, a mais de 500 irmãos e irmãs na Galileia, de uma só vez, falou com eles ressuscitado de entre os mortos. Mas não eram milhares e milhares. Nunca fez questão de milhares e milhares. Ele disse que a porta era estreita, o caminho era apertado, e a grande maioria não quereria nada. São poucos os que acertam com o caminho da vida, que fazem essa escolha pelo coração, pelo amor, pela bondade, pela justiça, pela verdade, pela equidade, pela longanimidade, pela solidariedade, pelo partimento, pela capacidade de amparar e de acolher e de abraçar e de suster e de mostrar caminhos e de andar juntos. São esses os que são os servos fiéis e prudentes, a quem o Senhor confia os seus bens. Que bens? É dinheiro? É claro que não, o Filho do Homem. Vocês todos aí, afogados em lagoinhas, em lagoões, em oceanos e em poços de betume de mentira, ficam pregando riqueza, prosperidade, dinheiro, carros, grifes, marcas o tempo todo, e no Filho do Homem, todavia, esfrega na cara de vocês que ele não teve onde reclinar a cabeça. E que vocês não são discípulos dele, vocês são discípulos do antigo Rajneesh, quando queria ficar riquíssimo. Eles são discípulos de algum guru indiano dos anos 60 e 70, que cultuavam a riqueza. Eles são discípulos de Jerry Falwell, são discípulos de Kenneth Copeland, nos Estados Unidos, são discípulos do Oral Roberts, são discípulos do Edir Macedo, do Estevão Hernandes, são discípulos dos cultuadores de grana, lá do garotinho de Orlando, do molequinho de Orlando. São discípulos desses, mas não são servos fiéis e prudentes. Porque os bens que ele confia são tesouros espirituais. Não são chaves e códigos para você falar um abracadabra e ficar rico. Não. Não é. Abacadabra. E ficar rico é uma palavra que se origina, inclusive, do aramaico. Uma palavra de sorte. Não, mas não é. Os tesouros que ele confia são tesouros de vida. Por isso que ele diz: quem é o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus bens com finalidade. É a finalidade. Dar sustento a seu tempo aos seus servos. Aos servos do Senhor, não do indivíduo que está ali para ajudar. Eu sou servo da sua vida. Quem está servindo você aqui sou eu. Eu sou seu diácono. Eu sou um voluntário da graça, anunciando essa palavra como privilégio, buscando ser fiel e prudente, sem exageros, sem superlativos, sem acréscimos, e fiel, sem diminuição, sem arrancar nada, sem distração, concentrando tudo em Jesus. E o que é que ele me deu? Dinheiro? Não. Poderes, fama, convergência absoluta, uma capacidade enorme
de respeitabilidade perante todos, porque todos me queiram bem. Não, tem gente que gostaria que eu morresse hoje, justamente por quem eu sou e pelo que eu faço e como faço, e porque não entro na deles. Mas eu sei o que Deus me deu, Ele me enriqueceu. E eu sou um homem trilhardário do Evangelho na Terra. Tem pouca gente no planeta Terra tão lotada do Evangelho, não aqui no cérebro, mas aqui no coração. Com todos os meus pecados e relatividades e expressões de humanidade fraca que eu declaro e manifesto e não escondo de ninguém, apesar de tudo, eu sei que eu faço parte de um grupo muito pequeno de pessoas que não estão negociando o Evangelho com nada nem por coisa nenhuma. Queremos ser fiel e prudente nesses dias do apocalipse das parábolas dos servos maus. E o que é que eu tenho? Sustento. Sustento não financeiro. Eu tenho sustento espiritual para te oferecer. Eu tenho ensino sobre como viver, como morrer. A maioria não sabe nem como viver, muito menos como morrer. E quem não aprende a morrer, nunca vai aprender a viver. A primeira lição sobre como viver é aprender a morrer. Quem não se pacifica quanto ao morrer, não vai se pacificar quanto ao viver jamais. Você está ouvindo isso, minha querida Clarinha? Quem não se pacifica quanto ao morrer, não vai aprender a viver jamais, porque é condição sine qua non para que eu aprenda a viver, é que antes eu aprenda e me pacifique na realidade insofismável e inevitável do morrer humano. Mas quando você aprende a morrer e aprende que a morte deixa de matar, a morte não mata mais nada, só mata quem quer morrer, mas não mata quem já passou da morte pela vida, pela fé em Cristo e pela prática do amor, já entrou na vida eterna, a morte a esses não mata mais. Esse é o sustento que eu começo tendo a oferecer. Quero te ensinar a viver, se você quiser comigo em Cristo, aprender a morrer e aprender que a morte já não mata mais, porque ela se transformou apenas numa porta dimensional. Sustento. Sustento espiritual é a ênfase de Paulo. Cada carta que você lê dele escrevendo aquelas pequeninas comunidades de fé da Ásia Menor, você o vê compartilhando riqueza espiritual, amor, invocando e pedindo que eles fossem seres de misericórdia, de bondade, fossem generosos, mesmo pobres, fossem todavia generosos na sua pobreza. Porque se você não aprende a ser generoso na sua pobreza, não é na sua riqueza que você vai aprender a ser generoso. Na sua riqueza, você vai aprender naturalmente a ser avaro, não generoso. Sim, você lê as cartas de Paulo e você o vê ensinando que não há diferença entre homem e mulher em Cristo. Quando ele fala, mulheres, sejam submissas aos maridos, antes ele disse, marido, amem as mulheres, ele está fazendo uma gestão relativa de circunstâncias pobres do relacionamento humano que hoje, até quem não tem a consciência do Evangelho já venceu, até a Constituição brasileira já é melhor do que isso. Mas ele, antes de dizer aquilo, ele deu o princípio que deveria nos nortear para sempre. Não naquela geração, mas na direção do que a gente deveria evoluir. É mais um sustento espiritual quando ele diz,
Pois em Cristo não há nem homem nem mulher, não há sexismo, ninguém é maior do que ninguém, tudo é acordo, é conversa, é diálogo, é respeito, é reverência, é amor, é carinho, é juntos que crescem. Em Cristo também não há mais escravo e liberto. Quem achar que há, embora haja muita gente que, do ponto de vista constitucional e legal, diz que não há mais, que não pratica isso, mas psicologicamente ainda vive nesse mundo, onde eles se sentem superiores a outros. Os que não têm tanto dinheiro são inferiores, os que são pretos no Ocidente aqui são inferiores, os que são indígenas são inferiores, os que têm comportamentos e hábitos de natureza social, sexual diferente são inferiores. E aí bota uma quantidade enorme de castas de inferiorizados, determinados por esses pseudo servos de Cristo, que não são servos do cristianismo, que é a subversão do evangelho puro e simples de Jesus. Portanto, são maus. Mas Jesus começa falando do servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos. Falou a Caio, cuida dessa gente para mim, como ele disse a Pedro. Tu me amas? E Pedro respondeu lá em Tiberíades, na Galiléia. Senhor, tu sabes que eu te amo, vocês conhecem o diálogo. Em cada uma das vezes que Pedro disse, tu sabes que eu te filéu, que eu gosto de ti, que eu sou teu amigo, porque nem coragem ele tinha para fazer nenhuma afirmação acima do amor fraterno, que seria, no caso, o amor agapau, divino, sublime, incondicional. Ele tinha acabado de negar, ele sabia que não dava conta do recado, não tinha dado até hoje. Então ele fica na humildade dele dizendo, tu sabes que eu te filéu, que eu te fraternizo, que eu gosto de ti. Jesus disse, tá bom. Cuida então, transfere esse amor que tu tens para mim, por mim, para as minhas ovelhinhas. Cuida dos meus cordeirinhos com esse amorzinho que você tem por mim. Já tá bom. Se você amar o seu próximo como você diz que gosta de mim, apesar de toda a sua relatividade, Pedro, o mundo já vai sentir uma diferença enorme. E se todos nós que nos dizemos cristãos e Pedros da fé, e que não amamos a Jesus, na melhor das hipóteses, a gente gosta dele. Tratássemos como a gente gosta dele, se gostássemos dele, se gostarmos dele, o próximo como dizemos que gostamos dele, o mundo já se salvaria. Imagina 1 bilhão de pessoas tratando as outras 7 bilhões com esse amor que Jesus disse, cuida das minhas ovelhas, cuida do resto da humanidade, cuida dos outros que não sabem ainda, cuida dos outros que não perceberam, cuida com esse amor. Foi só o que ele pediu. Não deu complexificações nenhuma, ele só disse, cuida dos outros do mesmo jeito. Você gosta de mim, você me fraterniza intrinsecamente, então com esse tipo de amor mesmo já serve, Pedro. Cuida dos outros, dos que eu coloco sob os teus auspícios, sob os cuidados do teu carinho, do teu amor, da tua gravidade fraterna, da tua fidelidade amorável para com o próximo. Esse é o sustento. É a inegabilidade do Evangelho e a imutabilidade do seu ensino com a simplicidade com a qual a gente o recebeu de Cristo Jesus, conforme está aqui registrado e conforme eu venho há 2 anos e 9 meses ensinando você o modo de praticar, de experimentar. Esse é o sustento.
que eu estou te oferecendo aqui é dessa natureza, não é de nenhuma outra. Como Pedro e João disseram, indo ao templo orar em Atos 3, quando o homem carente lhes pediu uma esmola às 3 horas da tarde, e eles disseram: olha aqui para nós não temos prata e nós não temos ouro, mas o que temos, e não é nada externo ou exterior, o que nós temos está aqui. Daqui sacamos pela fé, pela boca, pela palavra. Isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Sustento, prata, ouro, dinheiro, eles não tinham, mas poder para fazer aquele que era sincera e genuinamente paralítico, não um contratado para ficar em pé numa cadeira de rodas num culto para levantar dinheiro, como é a grande maioria, mas uma pessoa que todo mundo conhecia há décadas no seu estado de paralisia, de falência físico-orgânica, de repente é energizado pela palavra de 2 pescadores galileus que dizem: nós não temos prata, não temos ouro, mas nós temos um sustento sublime. O que nós temos, isso nós te damos. Quer saber qual é o poder? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o homem, na mesma hora, pôs-se em pé e entrou no templo saltando, pulando e dando louvores a Deus. É isso que se espera de quem anda com Jesus. É também isso. E o consolo, e o conforto, e a exortação, e a amizade, e a prudência, e a sabedoria, e a fidelidade, e a calma, e a pacificação no meio de todos os conflitos. Contra o mundo inteiro, uma paz que todavia excede a todo entendimento, faz parte do sustento que Ele me deu e que eu tenho para compartilhar com você. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Tem gente que está aqui recebendo. E tem gente como eu que está aqui dando. Eu recebo de outros também. Às vezes os outros nem sabem que estão contribuindo comigo. Um olhar, um sorriso, uma palavra, um beijo, um carinho, um toque, uma proximidade, um assentimento, ou uma opinião, ou até uma não concordância praticada em amor, reverente, respeitoso, cheio de graça para com você, para comigo. Eu recebo de muitos e dou a muitos outros a vida inteira, e vou morrer fazendo isso, pedindo a graça de ser fiel, de ser prudente, e de não cair em nenhuma loucura, de não mudar nada, de apresentar esse Cristo que é amigo de publicanos, de pecadores, de meretrizes, de marginais, de desprezíveis e desprezados, mas que também ama um jovem rico, que só não segue com ele porque decidiu ir adiante, fechado nas suas próprias amarguras, cultuando as suas próprias riquezas. Que ama endemoninhados, que ama gente completamente obturada, perdida, como era o caso de Paulo, que se transformou em assassino de discípulos, em torturador, em brilhante ustra dos fariseus, torturando crentes. Depois que Jesus foi assunto aos céus, até que Jesus vai e atropela ele na estrada de Damasco, às portas da cidade.
Saulo, Saulo, por que me persegues? O que era isso? Vingança? Ou amor que andou na direção daquele que todos odiavam, exceto os seus associados de malignidade? Mas todos os outros, quem não odiava, tinha pavor. E vem Jesus e diz: eu vou mostrar a você e ao mundo inteiro Saulo, a quem eu vou chamar por Paulo, o quanto te importará sofrer pelo meu nome. Você vai aprender e o mundo vai ver a minha realidade pela sua capacidade de resistir toda a tortura possível da vida, sem negar o meu nome em momento algum. E ele veio aos 64 anos a ser decapitado, fazendo a boa confissão acerca de Cristo Jesus, declarando: eu combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Esse é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confia o Evangelho puro, o único, sem alterações, sem decréscimos ou acréscimos, para que ele saia e continue compartilhando com todos os seus conservos, com todos os seus irmãos, a mesma graça de consciência que aprendeu de Cristo Jesus. Esses são os bem-aventurados da parábola da escatologia dos últimos tempos, que são os servos prudentes e fiéis e que compartilham a pureza inalterável do Evangelho recebido, proclamado, encarnado, vivido, praticado e gestuado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí ele prossegue no verso 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, o achar fazendo assim como dando sustento, compartilhando a palavra, não alterando nada. Esse é o bem-aventurado, esse é o coroado, esse é o galardoado, esse é o rico, esse é o trilhardário celestial, cujos bens não são materiais e não são feitos de pedra preciosa, de ouro, de prata, nem de coisas corruptíveis do espaço-tempo, mas de realidades espirituais eternas, inenvelhecíveis, perenes, inesgotáveis. Esse é o sustento, essa é a riqueza e esses são os bem-aventurados. Bem-aventurado é você, se você for um servo assim. Que seja como seu Senhor. E quando ele vier, quando ele voltar, ele encontre você fazendo isto, somente isto, nada além disto. Claro que você pode ser um grande cientista, um contador, um pedreiro, um marceneiro, um carpinteiro, um engenheiro de software, um especialista em publicidade e marketing, um enfermeiro, um médico, qualquer que seja a profissão que você tenha talentos dados por Deus para exercer, mas em qualquer uma se espera que você exercite o dom que Deus lhe deu, o talento que Ele deu, e que enquanto você faça isso, você não deixe de compartilhar esse sustento espiritual, que é aquilo do que a humanidade perece sem ter esse alimento eterno para viver, porque nem só de pão vive o homem, também, mas nem só de pão vive o homem, mas dessa palavra, desse sustento eterno do Evangelho que sai da boca de Deus em Cristo Jesus. Bem-aventurado é esse que, quando ele voltar, venha encontrar você agindo assim, fazendo assim, tratando a vida assim. E eu poderia continuar. E eu vou tentar continuar só mais um pouquinho.
Não, eu vou parar por aqui, senão eu vou reduzir muito e eu quero tratar do verso 47 com toda atenção, porque ele aqui caracteriza a parte 2 da nossa fala hoje, da parábola apocalíptica do servo mau. Esse aqui é o servo bom, é como se espera que o discípulo seja até o Senhor voltar. Agora, a gente vai começar a descrever, do verso 47 em diante, Jesus vai nos ensinar o que vai acontecer, infelizmente, com a maioria. Porque, infelizmente, a maioria não são servos fiéis e prudentes, que compartilham o sustento a seu tempo com quem carece. Esses aí são exceção. À medida em que os anos prosseguem e crescem, vai havendo um afunilamento aí, a grande maioria enlouquece, só uns poucos mantêm a sanidade. Essa é a apostasia. Esses são aqueles poucos que, quando o Senhor voltar, ainda terão fé aqui na terra. Esses são aqueles poucos a quem Jesus chama de vós, ó meu pequenino rebanho, a quem o meu Pai agradou-se em dar-vos o seu reino. São esses poucos. Agora, do verso 47 em diante, 48 mais especificamente, no 47 Jesus diz, em verdade vos digo que o Senhor, quando voltar, lhes confiará a esses servos bons, prudentes e fiéis todos os seus bens. Numa linguagem de Paulo, serão herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, com todos os bens espirituais, cósmicos, transcósmicos, universais e transversicos e transdimensionais, de tudo quanto é de Deus em Cristo Jesus, será meu também em Cristo Jesus. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiros de Deus, e é isso que Jesus está prometendo. O que Paulo fala com outras palavras é a mesma coisa. Em verdade vos digo, diz Jesus, que eu confiarei, meu Pai o confiará a ele todos os seus bens, todos os recursos universais. Você já imaginou o que é se tornar um Cristo de Deus no universo? Essa é a minha vocação. Eu vou me tornar um Cristo de Deus no universo. Não só no espaço-tempo, em todas as camadas dimensionais. Reconhecido por principados, potestades, querubins, serafins, criaturas de todas as ordens dimensionais. Saberão meu nome em Cristo Jesus, como já sabem hoje, como Paulo diz que já sabem hoje. Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, foi o que os demônios lá de Éfeso disseram aos exorcistas ambulantes e canalhas, roubadores. E Paulo também diz, escrevendo aos Efésios, que nós ensinamos, quando vivemos o Evangelho na terra de verdade, ensinamos sabedoria aos principados e às potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Senhor Jesus, eu quero pedir que a mais profunda, genuína e saudável ambição espiritual tome conta do coração daqueles que ouviram essa palavra, para viverem-na inteiramente como o maior de todos os privilégios da vida. Não importando qual seja a profissão de cada um, permite que cada expressão profissional haja riqueza dessa sabedoria e desse sustento e dessa profundidade espiritual que tu nos deste para ser compartilhada na vida e no mundo e com todos. Eu te peço que tu faças isso, estejas fazendo e levantando novas gerações de servos prudentes e fiéis,
compartilhadores de um evangelho que não sofrerá alteração. É o que eu te imploro agora, em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado, minha querida Clarinha. Olha só, gente, vocês estão vendo aqui passar um CPF. Caio e Adriana, o que é isso? É o pessoal que diz: a gente gostaria de ajudar você. E eu não vivo de sustento definido, fixo, de lugar nenhum. Na realidade, praticamente a minha vida inteira, 52 anos pregando o evangelho, eu preferi viver assim, com essa incerteza. Ninguém é recomendado a viver como eu escolhi viver, que já foi também uma escolha que eu aprendi com meu pai. Mas não é algo que eu digo que tem que ser praticado por todo mundo. Nem todo mundo é assim. No meu caso, é assim porque eu aprendi a ser assim. E vivo com muita felicidade. E tenho sido sustentado há 52 anos. E sustentei meus filhos, netos, minha mulher, família e ajudo o meu próximo. Por causa de gente que recebe essa palavra, esse sustento espiritual gratuito anunciado todo dia, de graça pela fé, e que dizem: eu quero fazer parte dessa manifestação do amor de Deus. E são esses que usam esse Pix de CPF escrito Caio e Adriana aí. E é a esses que eu estou agradecendo, como gente que está aqui todo dia ajudando, como a Shirlene Diniz, o Heldenberg Machado, que é outro querido, que não falha, Machado de Sá, ou também a nossa querida amiga e o Heldenberg outra vez, sempre aqui conosco e sempre que vem participa. A Ana Priscila Rodrigues de Carvalho, ô Aninha, muito obrigado por tamanha generosidade. Ana Priscila Rodrigues de Carvalho, obrigado. Obrigado, Adalberto da Silva de Araújo, pela sua participação, meu filho. Muito obrigado, Walter Nascimento Rezende, também por ter sido tão generoso. Todos vocês. Olha, o Rodrigo Fernando Bate. Deus te abençoe, Rodrigo. Muito obrigado, Alexandre Pereira, meu irmão querido. Outra vez, Udenberg Nogueira da Silva, tão generoso, obrigado. Gelvis Bezerra de Almeida, muito obrigado. Alexandre Tarzan Ávila, obrigadíssimo. Maria Luzia, obrigado, minha filhinha querida. Aí vem o Carlos Giovânio de Oliveira da Silva, obrigadão, Carlos. Muito obrigado, gente querida. Diogo Albuquerque, meu amorzão querido, tão generoso, tão amado, tão querido. Ele, a esposa dele, amadíssimos do meu coração, a família toda, muito obrigado. Wilson Dias Ribeiro, obrigado, Wilson. A Adriana Bercote dos Santos, obrigadão, Adriana, cará da minha mulher. Silva da Silva, muito obrigado, Silvio César. Otoniel Gomes Costa, obrigadíssimo, beijo para você. Daniel, tão carinhoso e generoso, Deus te abençoe, Daniel Costa. Godoy Costa. O Aurélio Rodrigues Avelino Figueira, muito grato. Clésio Everton Galio Gale, muito obrigado, um grande beijo. José Costa Júnior, muito obrigadão. Márcio Fonseca da Silva, um grande beijo, Márcio.
Max Andretti dos Santos, muito grato. Davidson Rodrigues da Silva, Luiz Carlos Christian Raum, muito obrigado. E quanta generosidade. Também da Maria Joelma Gomes, obrigado, Maria querida. Do Joadir Leite Júnior, obrigadão, meu mano querido, Deus te abençoe. Cristian Rafael Schutz, Deus te abençoe. Joseli Rodrigues de Oliveira Júnior, obrigado, Deus abençoe. Antônio Elias Júnior, muito obrigado, meu querido Antônio Elias Júnior. Luiz Armando Malaquias Lisboa, muito obrigado. Vanessinha Aparecida Rosa, obrigado, minha filha. E assim todos os que contribuíram, muito obrigado. Em nome de Jesus, eu agradeço de coração a bondade de vocês todos que nos ajudam e que fazem toda a diferença aqui na nossa vida. Faz diferença, pode ter certeza absoluta disso. Fazem diferença sim. Muitas vezes tem salvado os nossos dias. E Deus abençoe a vocês. Tem outro Pix passando aqui, que é de pessoa jurídica. E esse aí tem a ver com o meu ministério, que é o que eu faço aqui todo dia, o que eu faço fora daqui, agora mesmo, quinta-feira. Eu estou viajando com a Adriana para São Paulo. Vamos ficar até a outra quinta lá. Compromisso sobre compromisso. No dia seguinte, na sexta-feira, eu vou chegar 11 horas lá no Inteligência Limitada, num desses programas tipo Caio contra 20, que eu não sei nem de que natureza são. Não sei qual é a natureza do antagonismo, porque, em geral, esses programas são feitos na perspectiva do antagonismo, com pessoas que discordam de você. E eu não sei quem é que vai estar lá, mas eu vou estar. Serão 20, com chance de chegar na minha frente e discordarem daquilo que eu faço como assertividades cotidianas na minha vida e no meu ministério. Aí, nesse dia vai ser um dia cheio, vou sair de lá provavelmente já à noite, e aí vou descansar. No dia seguinte começa. Vai, sábado e domingo eu estou cheio de compromisso, e até quinta-feira, antes de voltar, eu vou estar cheio de podcasts, programas de televisão, anúncios do Evangelho, através de meios, mídias, modos e formas diferentes. Esse é o meu ministério. Aí oro por pessoas, oro por gente, como ainda há pouco eu combinei de atender uma pessoa que está provavelmente com uma presença espiritual ruim na vida. Vão trazer a pessoa aqui para eu orar sobre ela. Primeiro discernir o que ela tem, depois orar sobre ela para ela ficar curada. E aonde quer que a gente vá, eu encontro onde vou gente, porque eu oro em shopping, oro no meio da rua, oro na esquina, oro em qualquer lugar, oro no Palácio do Planalto, oro nos ministérios, vou entrando, oro na calçada, oro no meio de uma feira, passando, vem alguém ou alguns e agarram você e contam uma história com lágrimas, eu paro ali mesmo e oro. Aonde eu vou exalando essa graça. Esse é o meu ministério, além da fala e da pregação e do ensino, desse sustento, apresentado com fidelidade e com prudência no Evangelho de Cristo Jesus. Aí você pode olhar esse Pix aqui de CNPJ e ajudar. Tá vendo? Sabe o que fazer. Tem também outros que dizem, eu queria fazer de outra forma. Tem outros meios? Tem. Escreva aí caiofab.com.br. Escreveu? Enter. Aí dentro, você tá vendo. Primeiro tem 2 bancos. Tem o Santander e o Banco do Brasil. Então aí, ó, com suas agências e respectivos CNPJs, para depósito ou transferência bancária. Aí embaixo tem mais opções de contribuição. Clicou, passou o verdinho, aí tem de novo o Santander e o Banco do Brasil, depósito e transferência bancária. Embaixo tem cartões de crédito.
Tem gente que gosta, especialmente os que querem programar. E dizem, eu corro muito e eu gosto de deixar programado. 3, 6 meses, 1 ano para frente. Aí você deixa já programado que o cartão de crédito efetua em qualquer dessas bandeiras os seus pagamentos. Então você pode usar Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, cartão Elo. Embaixo tem o PagSeguro para quem usava ou ainda usa ou gosta de usar. E abaixo de tudo, para quem me assiste no mundo inteiro, nós temos o PayPal, que você pode usar de Portugal ao Nepal. Pode usar o PayPal, viu? Mande essa paulada de contribuição generosa para nós, com a graça de Deus, em nome de Jesus, tá bom? E aí, o que me dá extrema alegria é que você escreva agora caiofabio.com.br/cursos. Escreveu? /cursos, enter. Aí entra aí, ó, reconexões, Jesus a chave hermenêutica, o ativado, o dilúvio, o apocalipse, são cursos. Alguns são gravações em loco, como do dilúvio ao apocalipse. Esse outro aí, do dilúvio ao apocalipse, aí eu comecei na ilha, aliás, no Monte Ararat, e levei o pessoal até a ilha de Patmos, passando pelas 7 igrejas do Apocalipse, ensinando a mensagem das igrejas, enquanto a gente chegava na ilha de Patmos, onde o João de Patmos recebeu o Apocalipse. Então tá aí para você. E como muitos outros cursos maravilhosos que estão aí. E o mais recente de todos, dentre tantos cursos que eu estou oferecendo a você, é o Poder dos Salmos, que está aí, o Poder dos Salmos. Para você, são os salmos lidos tendo Jesus como chave hermenêutica, chave interpretativa. Aí cada salmo se transforma em 4, 5, 6, 10 evangelhos aplicados ao aspecto mais prático da existência. Enfim, o objetivo desse curso é fazer você sair, depois de 3, 4 anos, recebendo todo dia 18 a 20 minutos de salmo aplicado ao cotidiano humano, todo dia. Você vai ouvir em casa, no carro, no ônibus, no metrô, pode ouvir e ver vendo vídeo, pode ouvir só o áudio, pode ouvir viajando, pode ouvir em qualquer lugar. Está aí disponível para você o Poder dos Salmos. E olha, é denso. Você vai ficar com muita consciência e vai aprender coisas que você nunca imaginou e que, num certo sentido, não estão em nenhum outro curso, mas está nesse, porque no Poder dos Salmos há uma síntese dos demais cursos colocados para viajar a serviço da interpretação de salmo por salmo. E é uma coisa linda que vai deixar você uma musculatura espiritual poderosa. Em nome de Jesus. Escreva aí caiofá.com.br/cursos e peça o Poder dos Salmos em nome de Jesus. Eu vou deixando esse beijo com você, vou ficando por aqui, volto amanhã com a graça de Deus em nome de Jesus. Amém, amém e amém.